e todas novamente. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de ATPC aqui do dia 28 de setembro, né? A nossa última TPC da ADE nesse mês. Só alguns recados antes da gente iniciar. Deixar o microfone ligado, né? Sempre que entrar, ter atenção a isso. De preferência a câmera também, para poder a nossa conexão fluir melhor. A nossa TPC ela já está sendo gravada, então para que seja disponibilizada posteriormente a gravação para quem não consegue acompanhar agora na parte da manhã. E no final a gente vai disponibilizar o formulário para vocês de participação, que nesse a gente vai incluir uma questão a mais e a gente pede uma atenção sobre essa questão também relacionada a um dos momentos da nossa TPC de hoje. Pode passar, Luiz. Bom, então, nossa TPC de Ciências Humanas. O tema central da nossa TPC hoje, né? A gente está no dia 28 de setembro, mas na última semana a gente teve a comemoração do centenário do saudoso Paulo Freire. Então, a gente tem como título da TPC de hoje Lições de Paulo Freire, nessa terça-feira. A nossa TPC que já iniciou, né, e vai prevista até as 11h30. A gente conta com a participação aqui nessa TPC de hoje da PCNP Débora, de Educação Especial, PCNP João, de História, PCNP Tiago, de Sociologia e Filosofia, eu, PCNP Leonardo, de Geografia, e o PCNP Luiz, que está dando, além do apoio para a gente aqui na transmissão, ele também vai contribuir aí com o nosso diálogo de hoje sobre Paulo Freire. Pode passar. Então, no primeiro momento agora a gente vai tecer algumas considerações sobre tanto a obra, né, não toda ela, porque é muito extensa, mas principalmente uma homenagem, né, a esse centenário de um autor que não é qualquer autor, né, da educação brasileira, mas do ponto de vista político também, considerando o contexto que a gente está vivendo, né, de constantes ataques à obra e à própria pessoa e toda a trajetória de Paulo Freire. Então a gente pretende fazer essa homenagem a ele, falando um pouco da trajetória, uma das obras, ou a principal obra dele, né, A Pedagogia do Oprimido, a inclusão, né, vai ser uma dos temas também serem tratados hoje, e a autonomia, a ideia de autonomia no Paulo Freire se contrapondo, ou contrapondo-se, né, a ideia de individualismo, né, não é uma autonomia centrada no ser em si mesmo, mas é numa coletividade, numa ideia de solidariedade, e a ideia também, numa das obras dele, da pedagogia da indignação, entre outras reflexões que a gente pretende fazer. Tá? Esse é o nosso primeiro momento. Depois a gente abre para interação, e no segundo momento a gente vai abordar a trilha antirracista, que é uma das propostas aí da Secretaria da Educação para a gente. Depois a gente abre para interação e coloco para vocês o registro aí de participação e a nossa finalização. Agora pode passar, Luiz, por favor. Os objetivos, né? Então, é apresentar os principais conceitos relacionados à pedagogia de Paulo Freire, mas não só os conceitos, mas as reflexões, né, que ele propõe e pós, né, depois da sua morte também, o quanto isso vem refletindo, relacionando com as ciências humanas, principalmente. E, no segundo momento, como eu falei, apresentar a proposta da trilha antirracistas para os professores. Pode passar. Bom, agora eu passo a palavra ao PCNP Luiz, né, que vai tecer algumas considerações sobre o centenário do Paulo Freire, falando sobre a trajetória desse grande autor, né, brasileiro e considerado um dos grandes autores do mundo. Luiz. Bom dia a todos. Você me ouve claramente, ô Mamed?
Sim, Tranquilo? perfeito, Então, perfeito. bom dia a todos. Eu fiquei com a responsabilidade, então, de falar sobre, fazer um panorama, né, da vida de Paulo Freire, uma breve biografia, e eu escolhi começar fazendo esse pequeno panorama, né? Ele é o patrono da educação no Brasil, ele é autor de 25 livros, ele é o terceiro autor de humanidades mais citado no planeta, ele tem mais de 75 mil citações no Google Scholar. Então, isso dá uma visão, né, do peso que o Paulo Freire tem, da importância dele na área tanto da pedagogia como na área de humanas, perfeito? Bem, de onde Paulo Freire veio? Ele nasceu no dia 19 de setembro de 1921, por isso que esse ano a gente comemora o centenário dele. Ele nasceu no Recife, em Pernambuco, e logo cedo ele experimentou as dificuldades de sobrevivência das classes populares. Tudo bem? Ontem, a hora que eu Bem, fui, Um instante, Luiz. coloquei assim, setembro, amarelo, imagens. deixa eu Aí, só... quando eu vi essas florzinhas aqui que eu tive ideia. Pronto. Por onde Paulo, continuando, né? Vocês me ouvem? Sim, né? Sim, sim. Sim. Ok. Por onde Paulo Freire passou. Então, em 1958, ele apresentou uma tese para a Universidade do Recife. Essa tese é um embrião de todo o pensamento dele acerca da pedagogia. Então, é ali os conceitos embrionários que depois ele desenvolveria ao longo da vida, mas esses conceitos estão presentes nessa tese, tá? Posteriormente, o Paulo Freire inspirou o plano de alfabetização, que foi encabeçado pelo Ministério da Educação e Cultura no governo João Goulart. Lembrando que nessa época ainda valia a situação do analfabeto não ter acesso ao voto, então o plano de alfabetização influenciaria aí muito a política. E logo após o golpe que ocorreu, o Paulo Freire é acusado de comunismo e ele é um dos primeiros brasileiros a ser exilado. Ele vai então ser exilado primeiro no Chile, onde ele vai auxiliar ali no Instituto Chileno de Reforma Agrária, lidando com pedagogia e alfabetização, e posteriormente ele também, em 1969, vai auxiliar, né, vai trabalhar em conjunto na Universidade de Harvard. Seguindo. Bem, por onde ele passou também, né? Em 1989, ele se torna secretário da Educação do município de São Paulo, na gestão Erundina, e a característica, né, dessa gestão dele foi a implementação de movimentos de alfabetização e principalmente um empenho na recuperação salarial dos professores. E não dá para falar da trajetória do Paulo Freire sem citar o famoso evento, né, das 40 horas de Angico. O que é isso? Uma das maiores realizações de Paulo Freire ocorreu em 63, quando o pensador comandou uma equipe de professores que criaram uma escola de alfabetização numa pequena cidade do sertão do Rio Grande do Norte. O nome da cidade era Angicos. Então, o que o Paulo Freire conseguiu, né? Na mão do Freire, 300 adultos, moradores dessa cidade, foram alfabetizados em 40 horas de estudo. Mas a questão não é, para o Freire, não era só alfabetizar, não era só fazer o cidadão apropriar-se das letras, né? Para ele, ele não queria criar somente leitores. Era necessário, junto com a alfabetização, estimular o pensamento político e filosófico para ser usado na vida. Então, não era só decodificar os elementos linguísticos, mas fazer o uso disso na vida. Tudo bem? E aí agora eu fiz só esse breve panorama da história do Paulo Freire, tinha muito mais coisa para falar, é uma biografia extensa, mas eu vou passar a palavra agora ao PCNP João, que vai falar da pedagogia do oprimido. Obrigado a todos pela atenção. Valeu, Luiz. Meu áudio tá bom? Conseguem me ouvir? Tá ok meu áudio? Tá sim, João. Maravilha. Agradecer ao Luiz, né? O Luiz é o nosso PCNP de tecnologia, que prontamente aceitou, né, esse convite para participar da nossa TPC, né? Apresentando alguns detalhes um breve panorama, né? Como ele mesmo falou sobre a biografia do Paulo Freire, né?
Mas a nossa proposta para a TPC de hoje é justamente fazer alguns recortes a partir de algumas obras, né, de algumas das principais obras que cercam esse escritor, esse pedagogo, tá? Então, a minha contribuição para esse momento é abordar com vocês uma das primeiras, né, que é a pedagogia do oprimido, tudo bem? Então, assim, de imediato deixar claro para vocês que o objetivo não é a gente fazer um estudo de tudo que abarca essa obra, né? Não é um livro muito extenso, né? Mas ele é um livro que possui uma densidade, né? Possui muita reflexão e bastante pontos a serem considerados, tá? E como bem disse o Luiz, né? A partir da experiência lá em Angicos, em 1963, essa experiência não apenas do letramento pelo letramento, né? Não apenas da alfabetização, mas também do esforço em se criar uma consciência, em se criar uma visão politizada, uma visão de mundo a partir da sua consciência de classe, né? O Paulo Freire vai coletar elementos para esse material, para essa obra, tá? Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Vamos falando sobre o livro, né? Sobre o Pedagogia do Oprimido. Ele foi escrito, né, em 1968, né? Então, é aquele período, né, que o autor ele estava exilado no Chile, né? Ele deixa o Brasil, né, em virtude do golpe militar, né, em 64, vai para o Chile, né? Vai trabalhar no Instituto Chileno, né, de Reforma Agrária. E aí ele escreve, em 1968, né, o Pedagogia do Oprimido, tá? O livro, ele foi lançado, né? Mas no Brasil ele ficou proibido e só foi publicado no ano de 1974, tá? Então, ele foi proibido no Brasil e só foi publicado em 74. Quando a gente pega o material, né, ele é escrito na forma de um ensaio, né, e ele apresenta 4 capítulos, né? Então, justificativo da pedagogia do oprimido, concepção bancária da educação como instrumento da opressão, pressupostos e sua crítica, dialocidade, essência da educação como prática de liberdade, e a teoria da ação antidialógica, tá? Esse livro ele possui uma importância tão grande que muitas frases, né, que estão presentes no material, né, elas até hoje elas são replicadas, né, muitas frases e muitos conceitos, né? Então, a gente já percebe aí, por exemplo, quando se fala em educação bancária é um conceito da pedagogia que a gente vive, assim, esbarrando, a gente vive ouvindo, né, em diferentes contextos, né, e em diferentes momentos, tá? Então, para início de conversa, eu trouxe aqui uma frase desse material: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. É uma frase, né, que, como vocês podem ver, ela foi retirada daquele site do Pensador, né, e é uma frase bastante recorrente no nosso meio, né? E aí, destacar com vocês, né, a palavra libertadora, a palavra sonho e o papel, né, oprimido e opressor, tá? Então, só para a gente iniciar as nossas conversas. O que eu pretendo passar com vocês, como eu já falei nesse breve momento de fala, né, o intuito, a ideia não é a gente fazer um estudo, assim, aprofundado do material, até porque a gente estaria basicamente deixando muita coisa de fora, né? O intuito é muito mais de uma homenagem, né, a pessoa Paulo Freire, né? Então, vamos focar principalmente nessa questão de como a educação pode se tornar uma prática de liberdade e trazendo para o campo da história essas relações entre oprimidos e opressores. Tudo bem? Pode passar para o próximo, por favor. Quando você pega, né, aqui a gente tem um print do índice, né, do livro, né, e o que a gente tem ali como temas que são abordados pelo Paulo Freire, né? O medo da liberdade, a contradição que existe entre opressores e oprimidos, como superar isso daí, e um conceito, como eu já comentei com vocês,
que é o conceito da educação bancária. Tudo bem? Bom, pode passar para a próxima, por favor. Assim que a gente pega o livro, né, eu tô até com uma cópia aqui que foi emprestada muito gentilmente pelo Leonardo. Quando a gente pega o livro, ele tem, na sua introdução, né, chamada de Primeiras Palavras, ele inicia com uma frase, né, que também é bastante replicada, né? Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim descobrindo-se com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Então, a partir dessa frase, dessa provocação inicial, o Freire ele vai desenvolver um discurso, né? Ele vai desenvolver a teoria, né? A teoria muito focada na dialética, né? Que é a questão da conscientização, né? Da pessoa, da sua situação de opressão, tá? E nessas primeiras palavras, nessa introdução ao livro, ele coloca algumas provocações, né? Então, aqui eu selecionei alguns trechos para a gente ir fazendo esse bate-bola, fazendo esse passeio, assim, pelo que comporta o livro, né? Então, olha só, não são raras as vezes em que participantes desses cursos, ele está se referindo à estadia dele no Chile, tá ok? Numa atitude em que manifestam seu medo da liberdade, se referem ao que chamam de perigo da conscientização. A consciência crítica, dizem, é anárquica, ao que outros acrescentam. Não poderá a consciência crítica conduzir à desordem? Há, contudo, os que também dizem, por que negar? Eu temia a liberdade, já não a temo. Então, discutia-se, né, a oportunidade da conscientização, uma situação existencial concreta de injustiça, não poderia conduzir os homens delas conscientizados a um fanatismo destrutivo, a uma sensação de desmoronamento total do mundo em que estavam esses homens. Então, a primeira provocação que a gente encontra, né, no livro é a provocação relacionada à própria consciência de classe. Então, a partir do momento em que o opressor toma ciência da sua situação, da sua situação de oprimido, isso não poderia conduzi-lo a uma situação de anarquia, uma situação de desordem, anarquia não no sentido de desordem, no sentido de caos, e isso poderia levar a fanatismos, né? Então, o Freire, ele responde a essa indagação, né, de que a consciência pode levar à desordem, porque você se percebe oprimido e a reação natural, dizem, né, seria destruir. Ele responde isso dizendo o seguinte, que não é a conscientização que pode levar o povo a fanatismos destrutivos, mas pelo contrário, essa conscientização permite que ele se instale, né, ele se identifique como um sujeito dentro de um processo histórico, né, e em vez de levar a fanatismos, ela evita justamente esses fanatismos, né? Porque a tomada de consciência, né? A tomada de consciência do ser, ela acaba fazendo com que ele descubra a solidariedade e descubra a identidade enquanto ser pertencente a uma classe, a um grupo, e que se solidariza para superar os desafios que são postos. Tudo bem? Pode passar para a próxima, tá? Finalizando essa parte, né, essa introdução, esse prólogo do Pedagogia do Oprimido, né, ele vai dizer o seguinte, que o medo da liberdade, de que necessariamente não tem consciência o seu portador, faz ver o que não existe. Raro, porém, o que manifesta explicitamente esse receio da liberdade. Sua tendência é antes camuflar um jogo manhoso, ainda que às vezes inconsciente, né, jogo artificioso de palavras em que aparece ou pretende aparecer como que defende a liberdade e não como o que a teme. As suas dúvidas e inquietações emprestam um ar de profunda seriedade, seriedade de quem fosse o zelador da liberdade, liberdade que se confunde com a manutenção do status quo. Por isso, se a conscientização põe em discussão esse status quo, ameaça então a liberdade. Aqui o Freire, ele continua, né, nos provocando
a partir do momento em que ele relaciona a noção recorrente de liberdade ligada muito mais à manutenção do status, à manutenção da ordem vigente. Então, qualquer ação, qualquer descoberta que vá na contramão disso daí, ela acaba colocando em risco esse status, logo ela gera aquela sensação que estava na lâmina anterior, né, aquela sensação de desmoronamento, logo ela coloca em risco, assim, ela induz o oprimido ao chamado medo da liberdade. Ele se sente amedrontado porque ele não consegue, ele está numa zona onde ele conhece, mas a partir do momento em que ele se descobre, ele começa a trilhar um novo caminho. Então, olha, na medida, porém, em que sectariamente assumam posições fechadas e irracionais, rechaçarão o diálogo que pretendemos estabelecer através desse livro. É que a sectarização é sempre castradora pelo fanatismo que se nutre. A radicalização, pelo contrário, é sempre criadora pela criticidade que alimenta. Enquanto a sectarização é mítica, por isso alienante, a radicalização é crítica, por isso libertadora. Então, são palavras que foram escritas em 68, né, em Santiago, no outono, e que estão no primeiro momento do livro, né, nas primeiras palavras. Bom, partindo para o primeiro capítulo, propriamente dito, né, a gente vai chegar nas relações entre oprimidos e opressores, onde, a partir da dialética, né, ele vai trabalhar uma interessante constatação, né? Então, a gente tem aí, ó, só o poder que nasce da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. Por isso é que o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a debilidade dos oprimidos, não apenas, quase sempre se expressa em falsa generosidade. Então, aqui ele vai denunciar o quê? Muitas vezes as situações de opressão, elas são reforçadas através de situações de falsa generosidade. Então, o que acaba acontecendo, né? Essa generosidade, se a gente pensar em instituições, né, em governos, ela acaba reproduzindo, acaba mantendo, né, a ordem social como uma ordem social injusta e na verdade, é algo que acaba se nutrindo da própria situação de morte, desalento e miséria do oprimido. Então, quando o Luiz comentou lá no início da leitura de mundo, da percepção de mundo, de você se perceber enquanto ser, é que essa situação de opressão, ela afeta o oprimido a ponto do oprimido querer, né, introjetar a própria ação do opressor, tá? Pode passar para o próximo, por favor. Então, olha só, quando a gente fala em mediação, né, o que vai acontecer? A imposição de uma consciência à outra, tá? Então, o que o Freire fala logo no primeiro momento, no primeiro capítulo? Né, que existe uma consciência hospedeira, tá? Opressora no oprimido, tá? Os oprimidos introjetam a sombra dos opressores, seguem suas pautas, temem a liberdade, na medida em que essa, implicando na expulsão, né, parece que vai deixar apenas um vazio. Então, eles não enxergam, talvez, a saída para a situação, porque tudo que eles veem, tudo que eles pensam, é apenas aquela ideia de causa, aquela ideia de desordem, de anarquia, de algo que não está formado, ok? Bom, a partir disso, né, a liberdade torna-se, pode passar para o próximo, a liberdade torna-se uma conquista e não uma doação, tá? Exige uma permanente busca, tá? O Freire critica, né, que os oprimidos, eles muitas vezes acabam acomodados, né, e imersos na própria engrenagem da estrutura que os domina, tá? Então, eles temem a liberdade porque eles não se sentem capazes de correr o risco de assumi-la. E também, o que acontece?
a superação dessa contradição, né, entre oprimidos e opressores não é simplesmente a troca de um polo para outro. Então, não é simplesmente o oprimido de hoje, através de uma revolução, se tornar o mandatário de amanhã. Ele fala que, no meio desse processo, a gente vai ter um caminho de consciência, se a gente quiser realmente chegar a essa liberdade, de uma tomada de consciência, e que essa tomada de consciência, ela vai passar pela educação, ok? Então, olha só, a gente tem aí, pode passar para o próximo slide. Quando a gente percebe aí, a gente tem aí uma imagem de uma sala de aula, né, em situação precária, tudo bem? E aí tem um recorte que é ligado ao conceito da educação bancária, né? Muito tem se falado, muito se fala a respeito de educação bancária, né? No sentido apenas da prática pedagógica em si, então, da repetição. Então, eu, por exemplo, né, eu tenho 46 anos, eu sou da época do que o pessoal chama, né, de educação, alfabetização tradicional, aquela repetição, né, aquele modelo que a gente sabe pouco dialógico, pouco dialogado. E muitas vezes a gente simplesmente enxerga apenas esse detalhe no conceito de educação bancária, que na verdade é um conceito maior, é um conceito que supõe algo além, tá? Então, ele coloca aí, ó, o seguinte, olha, quanto mais analisamos as relações educador-educandos na escola, em qualquer de seus níveis, ou fora dela, parece mais, né, que podemos conversar com essas relações, apresentam um caráter especial e marcante, o de serem relações fundamentalmente narradoras e dissertadoras. Ou seja, o que se verifica, né, a tônica da ação é predominantemente a ação do educador. Ele vai sempre narrar, ele é sempre, né, o detentor de saber e ele transmite o conteúdo. Lembrando, né, que o livro é de 68, escrito num contexto, né, de educação, que é o contexto que vai refletir a época. Então, a partir dessa constatação, o Paulo Freire, ele utiliza a expressão educação bancária. Pode passar para o próximo slide. Aonde, né? Por que bancária, né? Porque o educador faz os seus comunicados, ele utiliza, né, o processo como um processo de depósito, né? Onde os educandos, eles recebem, memorizam, repetem as informações, né? Então, a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos e guardá-los, arquivá-los, né? Margem para serem colecionadores ou fichadores das coisas que os arquivam, né? No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens, né? É uma concepção equivocada, tá? Da educação, na medida em que a gente acaba tendo uma visão distorcida do processo, né? Na visão bancária da educação, o saber é uma doação, então, você aprende pela graça do professor, pela graça no sentido de benesse, né? E o que ele propõe a partir disso? Ele propõe que se estabeleça um diálogo, tá? Que se estabeleça a questão de que as relações que devem acontecer em sala de aula, elas precisam ir além disso. São relações, para a gente de ciências humanas, são relações que levam a uma consciência crítica, a uma percepção de seu papel no mundo, né? A gente vê hoje, por exemplo, no currículo, se fala muito em projeto de vida e se fala muito em educação integral, né? Essa integralidade, ela pode também estar ligada a esse conceito, tá? Mas no sentido de que você se percebe enquanto indivíduo, você percebe a educação como um instrumento, e a partir disso que vai acontecer todo o movimento, né? Todo o processo. Ok? Bom, fica aí, eu já
já são 10h35, né? Fica aí uma provocaçãozinha, né? Uma última provocação, que é uma tirinha da Mafalda, tá? Então, Mafalda é né, uma personagem, né? Uma menina criada por um quadrinista argentino, né? E esse quadrinho expressa bem o conceito de educação bancária no sentido que o Freire criticou, ok? Então, minha mãe amassa só. Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. E aí elas vão embora, né? O bom de ir para a escola é que a gente pode ter essas conversas literárias. Então, aqui cabe, né, a crítica do sentido, do que pretendemos, né, com os nossos alunos, o que pretendemos fazer a partir do momento, né, que a gente sabe, a partir do momento que a gente tem as nossas relações, estamos com os nossos alunos, qual é a nossa intenção, qual é a nossa intencionalidade? É amassar a massa? Ok? Eu queria passar a palavra agora para a Débora, PCNP de Educação Especial, que ela vai desdobrar um pouco esse tema, trazendo o olhar da educação especial. Débora, que queria agradecer a todos pela oportunidade em participar. Débora? Oi, João, bom dia. Tá me escutando bem? Perfeito. Beleza. Bom, pessoal, bom dia, equipe de humanas, bom dia a todos os professores que estão acompanhando. A equipe me convidou para refletir um pouquinho com vocês sobre a inclusão, a perspectiva de Paulo Freire. Então, quando eu recebi o convite, eu pensei, né, em uma obra que a gente pudesse trazer para o contexto da inclusão. E eu também vou refletir um pouquinho sobre a pedagogia do oprimido, tá? Então, continuando aí o que o João estava comentando, né? E agora contextualizando para a inclusão. Pode passar. Bom, Freire, ele dialoga acerca de sociedades cuja sua dominância, cuja sua dinâmica estrutural conduz a uma dominância, né, de consciências. Ela reflete também na pedagogia, né? Então, ele traz aí na obra a relação de opressor e oprimido em uma sociedade onde essa dinâmica, a estrutura dela, era de dominância de consciências, e isso não é diferente, no caso, a pedagogia, que também se torna dominante, né? Sendo que os métodos de opressão não podem, de forma contrária, servir à libertação dos oprimidos. Então, levando para o contexto da educação especial, da inclusão, no caso, ela também seguia essa dominância, né, com uma pedagogia aí de opressão. E eu pensei em trazer o contexto histórico da inclusão para a gente poder relacionar a pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Pode passar. Então, pensando aí no contexto histórico, né, para a gente poder contextualizar essa obra, a inclusão. O que isso reflete, né? Essa relação de opressor e oprimido para uma verdadeira inclusão. As pessoas, né, lá, muitos anos atrás, né, as pessoas com deficiências e transtornos de neurodesenvolvimento, elas eram segregadas por meio de práticas homogeneizadoras construídas a partir de um padrão à normalidade. Até deixei destacado porque até hoje nós vivemos o período de inclusão, mas tivemos já vários períodos até chegarmos onde estamos, né? E antigamente tinha ali o período de extermínio, na verdade, eu coloquei ali de segregação, mas antes a segregação a gente teve um período de extermínio. Então essas pessoas, pessoas que tinham deficiências, pessoas que tinham transtornos de neurodesenvolvimento, elas eram exterminadas porque elas não se encaixavam dentro do padrão da normalidade que era ali pregada, né, pelo sistema. E eles, na busca desse padrão, a normalidade e da perfeição que eles tinham colocado, as pessoas que nasciam com alguma deficiência, elas eram ali exterminadas, sempre ali pelo princípio, né, da individualidade, da competitividade. Eles tinham essas pessoas como incapazes, né, não serviam para eles, então elas eram exterminadas. Pode passar. E desde então, né, essa relação de opressão, ela já era estabelecida. Porque depois do período de extermínio, veio o período de segregação, né?
E aí, nesse período, essas pessoas elas eram ignoradas pelo poder público e deixadas à mercê da solidariedade de atendimentos assistenciais. Então, assim, elas tinham ali uma proteção à vida, porém elas não podiam se socializar, elas eram privadas de socialização, né, da dignidade humana mesmo, e, consequentemente, elas acabavam não se desenvolvendo intelectualmente, elas tinham essa relação de opressão. Então, elas eram atendidas somente por entidades filantrópicas ali que prestavam assistencialismo. Então, a gente tinha asilos, né, que recebiam essas pessoas, e eram locais onde recebiam pessoas somente com deficiência. Então, elas não tinham contato com outras pessoas, né, elas não socializavam, elas não podiam se desenvolver, né, intelectualmente. E aí elas foram privadas, né, desse convívio e eram consideradas ainda como seres diferentes e incapazes. Pode passar. Então, essa exclusão, aliás, né, que foi imposta, ela comprometeu a autonomia dessas pessoas, né? E isso reflete até os dias atuais. As pessoas, pelo fato de não socializar, de não ter uma educação que acolhesse as necessidades dessas pessoas, elas acabaram não tendo o desenvolvimento da autonomia, né, e no aspecto intelectual, e não tinham direito à dignidade humana, como eu comentei. E aí, essa é a relação, né, da pedagogia do oprimido que eu trouxe no sentido mesmo de opressor e oprimido. Então, depois desse período de extermínio, período de segregação, veio o período de integração, né, que é o período antes da inclusão. Pode passar o slide. Esse período de integração, né, eles, assim, as pessoas com deficiência e os transtornos, elas já socializavam, elas já frequentavam ali os ambientes escolares, porém, elas que tinham que se adaptar à realidade da escola, né? Ainda é uma pedagogia que oprime, né, nesse sentido de não se olhava para as necessidades dessas pessoas, para o contexto de vida delas, e não se dialogava com elas, né, para pensar nas possibilidades aí para que elas pudessem se desenvolver intelectualmente. Então, a ideologia da opressão, ela não deve ser o objeto referencial para a construção de uma escola inclusiva, né? Então, com esse sistema ali de opressor e oprimido, não se consegue estabelecer um diálogo, né, e, consequentemente, aí, a escola inclusiva. Então, a inclusão, ela é um processo que ainda está em desenvolvimento devido ao seu histórico de opressão. Logo, as práticas inclusivas também estão gradativamente sendo construídas. Então, nesse sentido, como temos aí todo um contexto histórico, né, vivemos períodos, e hoje nós estamos vivendo o período de inclusão com políticas públicas muito recentes, né, se a gente for parar para ver datas das políticas voltadas para a pessoa com deficiência, elas são muito atuais, né, Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, vou dar um exemplo, a gente comemorou o Dia da Pessoa com Surdez no dia 26 de setembro, e o surdo, ele utiliza Libras, que é a língua oficial, e essa língua só foi ser reconhecida como um meio de comunicação oficial da pessoa surda em 2002, né? Então, assim, a inclusão, ela é muito recente, e pelo fato dela ser muito recente, as medidas para que a inclusão seja de fato efetivada, elas ainda estão sendo colocadas em prática e muito vagarosamente, pelo fato até das condições que temos atualmente para poder colocar e desenvolver a inclusão. Então, as políticas públicas, né, que nos permitem, elas são muito recentes. E até quando, né, os nossos alunos esperarão? É mais para uma reflexão mesmo, nesse sentido, de que a inclusão, não somente pensando na inclusão dessas pessoas na escola, mas em todo o sistema, né, em toda a sociedade. Nós temos aí, voltando ao exemplo da pessoa surda, por exemplo, a comunidade surda que hoje busca os seus direitos de acessibilidade por meio da Libras nos ambientes ali que, por exemplo, num hospital, num banco e na escola também, né? Então, pela luta mesmo ao direito à acessibilidade. Então, é tudo muito recente. Pode passar. Então, a filosofia de Paulo Freire, ela se mostra contemporânea e com o poder de se colocar com o conceito de uma real inclusão. Então, nesse sentido, né? Pedagogia do Oprimido, escrita em 1968, né? E só foi publicada no Brasil em 74, como o PCNP João comentou. Apesar de ter aí alguns anos,
ela é muito coerente ao contexto que a gente vive atualmente, né? Voltado aí para a reflexão da inclusão. Então, ela pensa num conceito de real inclusão. E lembrando que o Paulo Freire, ele não fala de uma inclusão especificamente para pessoas com deficiência ou transtornos de neurodesenvolvimento, por exemplo, mas ele fala de uma inclusão para todas as pessoas, né? Então, considerando as diversidades que nós temos no ambiente escolar, seja uma pessoa com deficiência ou não, né? Então, considera ali uma diversidade física, uma diversidade sensorial, intelectual, assim como tantas outras diferenças que nós temos no nosso ambiente. Então, é pensar mesmo numa inclusão para todos. Pode passar. E, por fim, a inclusão ela é construída por meio de uma relação dialógica, né? Paulo Freire fala muito isso na pedagogia do oprimido, da importância de se construir essa relação de diálogo entre professor e aluno. É por meio do diálogo que a gente consegue construir as possibilidades. Eu sempre falo, quando eu participo de ATPCs com vocês, especificamente ali sobre adaptação curricular, né, o processo de inclusão dos alunos da educação especial, sobre a importância de escutar o aluno, de conhecer o aluno, né? E eu trago isso agora para essa perspectiva de Paulo Freire, a importância do diálogo entre professor e aluno, entre professor e professores, né, os seus colegas, professor e família, porque é a partir desse diálogo que a gente consegue ampliar as possibilidades de inclusão nos ambientes escolares. Então, o professor, ele aprende quando ele ensina, e o aluno, ele ensina quando aprende, né? Essa troca de experiências, ela é fundamental para esse processo de inclusão de todos os nossos alunos. Então, essa construção de conhecimento ocorre com incentivo à autonomia dos educandos e com a valorização dos seus saberes, tá? Então, os nossos alunos, né, trazendo para o nosso contexto de educação especial e inclusão dos alunos público-alvo da educação especial, a importância de incentivar a autonomia deles, né? De não estabelecermos ali, limitarmos, aliás, a capacidade deles, mas desenvolver a aprendizagem a partir da valorização do saber desse aluno e incentivar a autonomia dele, tá? Respeitando sempre a realidade da condição desse estudante. Bom, foi bem breve, né, essa reflexão, como o João comentou, a proposta não é trazer um estudo, mas foi mesmo uma proposta de trazer uma reflexão sobre a perspectiva que Paulo Freire tem, né, na pedagogia do oprimido, com o processo de inclusão, considerando aí todo o contexto histórico, né, que as pessoas com deficiência passaram, e até o que nós vivemos hoje, que tudo que acontece hoje, na verdade, é reflexo do que aconteceu antes, e todo esse processo lento e vagaroso é devido aos prejuízos, né, que o tempo trouxe. Bom, é isso, eu passo a palavra. Aqui está a referência do material. E eu agradeço a oportunidade de participar com vocês. Obrigado, Débora. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, Léo. Se der uma falhada no som, vocês me avisam que eu mudo minha conexão aqui. Bom, agradecer novamente a PCNP Débora, o João e o Luiz por ter feito esse caminho, né, que a gente tentou construir uma sequência sobre essa trajetória, não só de vida, mas bibliográfica também do Paulo Freire. O que eu vou tentar abordar com vocês agora é a ideia presente, principalmente na obra dele, Pedagogia da Autonomia. A autonomia, que é uma palavra, né, um conceito tão utilizado, né, é muito comum transitar por várias áreas do conhecimento, ou mesmo dentro da educação, por diversas perspectivas, essa ideia de autonomia aí, ela está presente, né? Então, eu coloquei esse título, né, para o que eu vou tentar conversar com vocês aqui, que é a autonomia entre o individualismo e a solidariedade, para tentar, né, promover uma reflexão junto a vocês e, ao mesmo tempo, como a Débora colocou, essa é a proposta mesmo do Paulo Freire, não só na pedagogia do oprimido, mas da autonomia. Eu não vou dissecar ou discorrer aqui sobre
esse livro, que é bem curto, vale muito a pena. A gente vai disponibilizar também no Drive o PDF dele. É pequenininho, mas ele como o João falou também da pedagogia do oprimido, ele é potente, né? Ele coloca quase 30 tópicos falando, né, do que deve ser, né, o ensinar. Ele inicia falando de que não há docência sem discência, portanto, como a Débora falou anteriormente, coloca o estudante, ou educando, como o Paulo Freire e, posteriormente a ele, os freirianos costumam falar, né, o educando, no centro, junto com o professor, não é o estudante o educando que vira o foco da coisa, como existem outras perspectivas pedagógicas que colocam, né, retira do professor, né, fazendo relembrando só algumas discussões que há na pedagogia, que a pedagogia tradicional coloca o professor, e o Paulo Freire há essa relação dialógica mesmo, como foi colocado anteriormente, uma relação que é contraditória também, porque o professor, ele muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, precisa se colocar como o detentor de um saber, e esse saber pode, né, para o professor, muitas vezes, imputar a ele algum tipo de poder em relação ao próprio educando. Para o Paulo Freire, isso precisa ser desconstruído, né? Lembrando aí as nossas TPCs anteriores sobre o Derrida. Paulo Freire, essa desconstrução ela é necessária para que haja o processo também de alfabetização, mas da educação propriamente dita, né, do educar. Então, assim, o ensinar, ele vai exigir várias coisas do Paulo Freire, ele vai elencar aí quase 30 tópicos sobre isso. Eu não vou discorrer sobre eles aqui, mas vou chamar a atenção sobre alguns, principalmente dois, né, que ensinar exige compreender que a educação ela é ideológica, então isso é pouco destacado até no livro dele, né, coloca-se muito essa questão do estudante, né, do educando, etc., mas exige entender, sim, que a educação ela é ideológica, e a gente compreender dessa forma, tanto no aspecto que vamos dizer assim, mais progressista, quanto no aspecto que é mais conservador da ideologia. Então, a ideia que eu vou colocar para vocês aqui é uma reflexão que tanto o Moacir Gadotti, que foi um grande leitor, um contemporâneo a Paulo Freire também, que escreveu um livro aí de quase 800 páginas, que é a maior até hoje, sobre a obra, a bibliografia de Paulo Freire. Então, vale a pena, né, se aprofundar. Depois a gente coloca aqui a referência também. Ele vai comentar um pouco essa relação entre a ideia neoliberal de individualismo, de autonomia individual, e a diferença, a distinção entre solidariedade e autonomia ligada à solidariedade, que é a perspectiva que o Paulo Freire vai trazer. Pode passar, Luiz, por favor. Então, de acordo com o Moacir Gadotti, o neoliberalismo é visceralmente, né, contrário ao núcleo central do pensamento do Paulo Freire, que é a utopia. Então, a desconstrução, a destruição da esperança, né? O Paulo Freire trabalha muito com essa ideia de esperança, o horizonte utópico, enquanto o pensamento do Paulo Freire ele é utópico, o pensamento do liberal ele tenta abolir isso. Então, até como o João citou anteriormente a ideia de projeto de vida, é importante a gente colocar talvez isso em perspectiva também, o que tipo de projeto e que de vida a gente vem pensando junto com os estudantes, né? Que tipo a construção, que sonhos são esses, né? Então, é um sonho trazido dentro de uma matriz neoliberal, como o Moacir Gadotti está colocando, ou é uma perspectiva de uma transformação utópica? O que está acontecendo, né, dentro, tanto das aulas, quanto no próprio processo mais geral, tanto da educação quanto da sociedade como um todo? E aí o Paulo Freire ele coloca para a gente o seguinte: a ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal, anda solta pelo mundo. Isso em 1996, quando ele está escrevendo Pedagogia do Oprimido.
com ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social, que de histórica e cultural passa a ser ou virar quase natural. Então, ele é essa coisa da desconstrução aí, ou melhor dizendo, da desnaturalização da realidade, também está no núcleo central do pensamento do Paulo Freire, desde suas obras mais pretéritas até a pedagogia da autonomia, que foi uma das últimas dele. Pode passar, por favor. Então, o Gadot ele vai comentar sobre isso, né, que a educação não pode orientar-se pelo paradigma da empresa, que dá ênfase apenas à eficiência. Este paradigma ignora o ser humano, né? A gente vira uma peça, né, um autômato, e não a ideia de autonomia. Para esse paradigma, o ser humano funciona apenas como puro agente econômico, um fator humano. Então, ele é mais um cálculo, né? Ele é colocado dentro de um cálculo, dentro de uma equação, que é como o Gadot está querendo trazer, né? O ato pedagógico é democrático por natureza, né? O ato empresarial orienta-se pela lógica do controle. Então, é importante a gente fazer essa reflexão também, né? O que está acontecendo no processo educacional mais amplo hoje no Brasil, enfim, no nosso contexto. O neoliberalismo consegue naturalizar a desigualdade. É assim mesmo, né? Não há outra coisa a fazer, ouve-se dizer. Então, ele está propondo, né, uma crítica a essa ideia de naturalização ou de aceitação, uma acomodação. Enquanto o Paulo Freire, lá na década de 60, ou até antes, está pensando, né, no oprimido como aquele que o João até colocou, ele não coloca isso de forma vulgar, né, de acomodação, como a gente ouve dizer, nessa ideia meritocrática de que o pobre ou as classes mais, como o Gessé Souza coloca, né, a ralé ou outras classes dentro dessa sopa de letras, né, da categoria de classe média, de acomodação, né? Ele não coloca de forma vulgar isso, ele fala de uma acomodação em que é um aprisionamento mesmo, de um próprio sistema que é opressor, né? Um próprio opressor também se aprisiona dentro dessa matriz de vida, né, que a gente tem. Por isso, Paulo Freire chama a nossa atenção para a necessidade de observarmos o processo de construção da subjetividade democrática. Então, ela não se dá como a própria Débora, o João colocou também, é um processo, né? O Paulo Freire não fala, ele não alfabetizou junto com a equipe dele lá, com o pessoal que estava junto com ele, em 40 horas, 300 pessoas, por conta do tempo. Ele não estava querendo mostrar eficiência, olha, então, não era o Taylor da fábrica lá, mas ele estava querendo dizer que se você conhece a realidade do educando e considera ela, coloca esse contexto no centro, né, do diálogo, do processo educativo, a alfabetização e tudo que vem junto com ela ou através dela, ela vai acontecendo. Então, mostrando ao contrário que a desigualdade não é natural. É preciso aguçar nossa capacidade de estranhamento. Então, se hoje há um processo não hoje, né? Mas talvez isso esteja se intensificando, não sei, mas de cada vez acomodação, de aceitação, o Gadot chama a atenção que a gente precisa pensar isso de forma contrária a isso, né? Estranhar cada vez mais, se afastar talvez, refletir e dialogar, né? Conversar sobre isso. Precisamos ter cuidado com a anestesia da ideologia neoliberal. Ela é fatalista, vive de um discurso fatalista, mas não há nenhuma realidade senhora dela mesma. Então é importante. O Gadot está escrevendo isso logo na sequência, né, que o Freire escreveu, a Pedagogia da Autonomia. Contra toda a força, aí vem o Freire falando também, né, contra toda a força do discurso fatalista neoliberal, pragmático e reacionário, insisto hoje, né, está falando quando ele está escrevendo a Pedagogia da Autonomia, sem desvios idealistas, na necessidade de conscientização. Então, é difícil, né, a gente refletir sobre como se dá, como que acontece o processo de conscientização. A gente sabe que o Paulo Freire não é vanguardista, ele não acreditava nessa coisa de uma vanguarda, etc. Por isso ele foi, né, Angicos, entre outras trajetórias que ele tem no continente africano, etc.
ele vai trabalhar no chão mesmo, né, na realidade do educando do oprimido. Pode passar. Aí o Freire destaca também, isso está na obra dele, da Pedagogia da Autonomia, daí a crítica permanentemente presente em mim à malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e à sua recusa inflexível ao sonho e à utopia. Então ele se incomoda muito, né? Você vai vendo, a gente vai vendo que isso vai acontecendo já do meio ali no processo da década de 90, o final da década de 90, ele já está se incomodando demais com isso. Daí a minha raiva, legítima raiva, que envolve o meu discurso quando me refiro às injustiças a que são submetidos os esfarrapados do mundo, como o João colocou lá no início, sobre a pedagogia do oprimido, né? A ideia de esfarrapado. Daí o meu nenhum interesse de, não importa que ordem, assumir um ar de observador imparcial, objetivo, seguro, dos fatos e dos acontecimentos. Em tempo algum pude ser um observador acinzentadamente imparcial, o que, porém, jamais me afastou de uma posição rigorosamente ética. Então, ele se posicionava, ele pede, né, nas suas obras isso, um posicionamento na não imparcialidade, porque não existe mesmo imparcialidade, a tal neutralidade, seja ela científica, política, ou seja o que for, não existe essa imparcialidade, mas ao mesmo tempo ele cobra essa ética, né? Ensinar exige ética, como ele coloca na Pedagogia da Autonomia. Pode passar. E aí ele vai concluir o livro, essa não tão extensa obra dele, mas muito potente, como eu falei, que a prática educativa é tudo isso. Ele já falou anteriormente, mas repete, né? É a afetividade, é a alegria, capacidade científica. Então, o Paulo Freire e todos, né, que vão compor, o Paulo Freire é um fruto também do contexto histórico nosso, né? Que a ciência ela é importante, não nega a ciência. Quando ele faz a crítica, né, até no slide anterior que foi colocado, a ideia de objetividade, como se a ciência fosse, a ciência ou a política ela fosse neutra, mas é importante que a gente tenha não um apreço em si, mas que a ciência ela acompanha a realidade escolar. É para isso que a gente também está nesse processo, né? Mas não só, né? Domínio técnico, a serviço da mudança ou, né, lamentavelmente, da permanência do hoje. Então, o que a gente está nessa pequena frase aqui, em que campo que a gente está hoje caminhando, né? Afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico, a serviço de uma transformação, de uma construção, talvez, utópica de um processo de transformação social ou da permanência do hoje, né? Exatamente essa permanência do hoje neoliberal que a ideologia contida no discurso da morte da história propõe. Ele está fazendo essa leitura do fim da história também do Fukuyama e etc. Permanência do hoje é que o futuro desproblematizado se reduz. Daí o caráter desesperançoso, fatalista, anti-utópico de uma tal ideologia em que se forja uma educação friamente tecnicista e se requer um educador exímio na tarefa de acomodação ao munido e não na sua transformação. Então, um tarefeiro, né, o cumpridor de tarefas. A reflexão ela é esvaziada e a forma ela toma o lugar do conteúdo nesse processo educativo neoliberal que o Paulo Freire já está destacando e eu criticando precisamente no final da década de 90. Um educador com muito pouco de formador, com muito mais de treinador, de transferidor de saberes, de exercitador de destrezas. É importante, é um puxão de orelha, pelo menos para mim, em mim também, essa frase, esse destaque que eu trago para vocês aí no Paulo Freire. Pode passar, por favor. E aí, para finalizar, o Gadotti, ele traz essa reflexão, né, da ideia do futuro para o próprio Paulo Freire. Para Paulo Freire, o futuro é possibilidade. Para o neoliberalismo, que né, a gente fala de neoliberalismo, que é isso, mas nada mais é do que o desenvolvimento na sua fase mais crítica, provavelmente, do capitalismo, do capital.
Então, para o neoliberalismo, o futuro é uma fatalidade. O neoliberalismo apresenta-se como única resposta à realidade atual, desqualificando qualquer outra resposta. Então, a diversidade ela é suprimida, ela só entra a diversidade enquanto uma forma do neoliberalismo, né? A gente trabalha a diversidade de uma forma muito formal, né, por uma tarefa, e não um reconhecimento mesmo dentro da própria afetividade e da alegria, como o Freire coloca. Desqualifica principalmente o Estado, os sindicatos, os partidos. Porque, ainda que sejam instituições modernas, né, dentro do capitalismo, o Estado ele é um composto, aí, uma aglutinação de contradições, né, de uma luta constante entre, vamos colocar nas palavras de Paulo Freire, entre oprimidos e opressores, né? E o sindicato, teoricamente, é um representante também da classe trabalhadora, então, partido político e tudo mais. Então, a ideia neoliberal é falar, é sem bandeira, né? Hoje é muito comum isso, aqui é sem bandeira, sem partido, etc. Então, vamos lá. Denuncia a política fazendo política. Então, isso é essa que é interessante, né? O Gradotti vai trazer isso também no final da década de 90. E hoje a gente vivendo isso na pele. Nada de política, mas isso é política, né? Paulo Freire atacava a ética do mercado sustentado pelo neoliberalismo, porque ela se baseia na lógica do controle e afirmava uma ética integral, e ele afirmava, né, uma ética integral do ser humano. Então, o futuro aí como uma palavra importante e o texto do Moacir Gadotti que eu utilizei também para a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço aí a participação, aos que estão ouvindo, e passo a palavra para o PCNP Thiago. Valeu, Léo. Obrigado aí, Luiz, João, Débora. Bom dia a todos e todas. Bom, para dar sequência aqui, né, e para o desfecho da nossa ATPC, eu vou fazer uma breve entrada, né, no livro Pedagogia da Indignação, que é um livro publicado após, né, a morte de Paulo Freire, porém foi terminado, né, um livro que foi terminado por ele no seu último ano de vida. Então, ele é um livro escrito logo na sequência da pedagogia da autonomia, né? E, bom, antes de entrar propriamente no livro, eu preparei uma leitura mesmo de trechos que eu fui extraindo, porque o livro é composto por uma parte que é de cartas, né? E uma outra de escritos. E eu extraí alguns trechos da primeira carta, que trata justamente do espírito desse livro, né? Do espírito deste livro. Então, eu acho que esses trechos a leitura já vão dizer bastante do livro, né? Provocam aí, aguçam a vontade de leitura também. Mas antes, né, na sequência de todas essas falas, eu vim ouvindo e anotando, né? E pensando aí num contexto de pedagogia, dentro do pensamento ali, né, de Paulo Freire, né, um educador, né, um pedagogo de chão, né, como falaram aí, e ao mesmo tempo ligado a uma prospecção de tempo, né, de futuro, de utopia, né? Então, um pedagogo que ao mesmo tempo procura manter os seus pés no chão ali, ele está buscando essas asas da imaginação, né, e do sonho, que eu quero tentar fazer rapidamente uma amarração aqui com as notas que eu fiz, né, ao longo das falas aqui, porque Paulo Freire, como a gente sabe, é um ativista, né, vamos pensar no sentido mais amplo aí do termo, embora o ativismo tenha caído em um descrédito, né, assim, nos últimos anos, pensando ele como um agitador mesmo, cultural, educacional, né? É um autor uma figura, né? Que promove e faz permear em todo o seu pensamento, em sua trajetória de educador, em todos os seus livros,
essa necessidade, né, de se trabalhar na educação a leitura do mundo, né, e também a escrita. Então eu anotei aqui, né, sempre narrar, foi algo que ficou ecoando para mim ali, depois da apresentação do João, da pedagogia do oprimido, e pensando também, né, quando fala-se ali, falando da educação bancária, e que há uma tendência a se pensar a vida como arquivo, né? Anotei aqui também, biografia não é arquivo, né? Narrar a sua própria vida, o mundo, né? Aprender a se conhecer e a compreender o mundo, né? Não se dá com arquivos mortos, né? Ou inscrições, né? A vida não é um arquivo, né? E os arquivos, eles são esses índices, essas cifras que geram dados, resultados, né, e são manipuladas como se fossem objetos, né? A vida não é isso. Então, eu vim pensando aqui, né, até com a fala da Débora, me veio esse autor aqui, que é um autor francês, Fernand Deligny, né, é um educador, um pedagogo ali do entre-guerras mundiais na França, que é uma referência assim, muito forte da educação especial na França, nesse período, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, porque ele trabalhava ali com crianças ditas difíceis, delinquentes, crianças desviantes, né? E trabalhou muito com autistas também. E ele observava que após a Segunda Guerra Mundial, vai havendo um período de transformação do entendimento da anormalidade e do desvio social através da formulação de infância inadaptada. Com essa noção passa-se a formular um paradigma que vai chegar até o dia de hoje, até a fala da Débora, né? Onde as práticas de exclusão social vão dando progressivamente lugar a práticas de inclusão. Porém, o Deligny, ele problematiza, vivendo, né, pensando num pedagogo, fazendo um paralelo aqui entre Deligny e Freire, né, ele é uma figura que vivia, né, nos asilos e nas casas de acolhimento de crianças delinquentes, né, ele morava e vivia com essas crianças, então tinha um dia a dia completamente envolvido com esse trabalho, né. Ele observa que no horizonte do capitalismo, né, esse paradigma de inclusão, ele implica novas modalidades de violência, né, baseadas antes na eficácia dos resultados e na adaptação de mão de obra precária do que no cuidado propriamente dito com os indivíduos. Então, eu entro numa leitura do Pedagogia da Indignação com base em todas essas falas e pensando que o sonho, né, tal como postula bastante a pedagogia ali do Paulo Freire, ele é algo que só ocorre para um corpo presente, vivo, que não é tomado como arquivo, documento, né? Esse corpo, sim. Bom dia, né? Eu estou vendo a sua explicação, né? A exposição de vocês. Uma coisa que eu verifiquei pelo que vocês falaram e pela nossa experiência que nós tivemos conversa uma vez aqui, né? O Paulo Freire também ele vem adiantando a questão da mudança do paradigma contemporâneo em Aristóteles, porém a questão do capitalismo, ele utiliza essa capa de modernidade, né, de contemporaneidade, mas no fundo ele apenas utiliza o mesmo sistema, né, de modelos de exclusão, né, deixando a diversidade de lado. Deixando as possibilidades. Aí cria uma situação em que se agrava na pandemia agora, né? Um modelo que não leva o aluno a um aprendizado pleno, porque ele se torna modelo, e o professor acaba se tornando um gestor da educação sem ter uma possibilidade de transformação do aluno na questão particular, né? Só na questão coletiva, ele se torna uma peça de produção. Existe essa problematização mesmo, né, Isaías? Eu vou até fazer a leitura aqui, eu acho que a gente daí vai ter esse contato, agradeço, né, a observação, e daí tendo contato mesmo com a matéria desse livro, né, a gente fica aí, né, essa sugestão de leitura, e claro, né, estamos sempre nesse percurso dialogal, né, de debate, de conversação, né, que a gente procura, né, promover e entender que o espaço da educação
é o espaço para essa construção mesmo do conhecimento, e não de uma assimilação e de apenas ser um espaço de reprodução e de recepção de uma forma, né, técnica de conhecimento e uma acomodação desses conhecimentos, né? Então, é nesse sentido que eu preparei e pensei aqui que o sonho ele se dá de corpo presente e vivo, né, diferente do arquivo, que é uma espécie de sonâmbulo, né? Um corpo presente e ausente ao mesmo tempo, né? Zumbi, que é uma marca aí tão forte do nosso tempo. O livro, então, ele foi publicado em 2000, finalizado em 97 por Paulo Freire, antes de sua morte, né? E o título, no entanto, foi dado por sua esposa, Ana Maria Araújo Freire e Anita, que também preparou a edição. Pedagogia da Indignação, ele se divide em duas partes. Pode passar, por gentileza. Cartas pedagógicas e outros escritos, né, como eu já havia dito. Pode passar, por gentileza, Luiz. O livro ele busca aprender, então, a leitura de mundo, pensando nessa trajetória do Paulo Freire, né, como que esse último livro escrito por ele vai tentar buscar a perspectiva, o ponto de vista de pais, mães, professores e professoras, estudantes e operários, tentando oferecer ali ferramentas de enfrentamento às visões e discursos pragmáticos, fatalistas, neoliberais sobre a educação, tal como ele já expõe na pedagogia da autonomia. Evidente no livro é o propósito de apresentar uma prática educativa libertadora à luz da pedagogia progressiva. Por gentileza, pode passar. Então, essa primeira carta, né, que é do espírito deste livro, ali o Paulo Freire ele vai desenvolver uma crítica a duas tendências sociais, né, de formação e educação e criação, né, de crianças e adolescentes, que oscilam, né, entre a licenciosidade e o autoritarismo, né, sendo a licenciosidade aquela confusão que se faz de liberdade com fazer o que se quer, o que quiser, né, e o autoritarismo é já um discurso, um comportamento incorporado aí que suprime, né, o direito de exercer a liberdade. Então ele diz: autoritários e licenciosos trabalham contra a urgente formação e contra o não menos urgente desenvolvimento da mentalidade democrática entre nós. Ressoa muito forte nesse livro, né, Pedagogia da Indignação, a questão leninista ali, que fazer, né? Inclusive ele cria um nocional aí que é um que, hífen fazer, né, que permeia o trabalho do Paulo Freire também, que fazer diante do estado de coisas, né, do mundo. Pode passar, por gentileza. Então, o que fazer diante da licenciosidade e do autoritarismo que acabam se colocando como dois polos aí de tendência, né, da educação e da formação e da criação, né, de crianças e adolescentes. Então, vou trazer a leitura direto à baila, até para tentar encerrar o mais rápido possível, porque o nosso tempo está bem apertado. Não tenho dúvida de que minha tarefa primordial de pai, amoroso da liberdade, mas não licencioso, zeloso de minha autoridade, mas não autoritário, não é manejar a opção partidária, religiosa ou profissional de meus filhos, guiando-os para este ou aquele partido, ou esta ou aquela igreja ou profissão. Pelo contrário, sem omitir-lhes minha opinião partidária ou religiosa, o que me cabe é testemunhar-lhes minha profunda amorosidade pela liberdade, meu respeito aos limites sem os quais minha liberdade fenece, meu acatamento à sua liberdade em aprendizagem, para que eles e elas amanhã a usem plenamente no domínio político, tanto quanto no da fé. Pode passar, por gentileza? Me parece fundamental, do ponto de vista da mentalidade democrática, não enfatizar a importância espontânea do testemunho de pai ou de mãe sobre a formação de filhos. Quase sempre, subrepetícia ou ostensivamente, o fazemos. O ideal para mim, reconhecendo esta importância, é saber usá-la, e a melhor maneira de aproveitar a força de meu testemunho de pai é exercitar a liberdade do filho no sentido da gestação de sua autonomia. Quanto mais filhas e filhos se vão tornando seres para si, tanto mais se vão fazendo capazes de reinventar seus pais, em lugar de puramente copiá-los ou, às vezes, raivosa e desdenhosamente negá-los. Pode passar, por gentileza. A relação entre a dificuldade e a possibilidade de mudar o mundo que coloca a questão da importância do papel da consciência na história, a questão da decisão,
da opção, a questão da ética e da educação e de seus limites. Então, a partir da perspectiva do pai, né, bem familiar ali, que ele começa, né, escrevendo essa carta do espírito deste livro, que ele vai traçando essa problemática, né, essa dificuldade, né, de mudar o mundo sem simplesmente operar nessas duas características, da licenciosidade ou da autoridade. A premissa de que o mundo não está dado, pronto, imutável, mas em permanente transformação, é fundamental para a pedagogia freiriana, uma vez que a educação para o autor tem a finalidade de formar transformadores do mundo, sujeitos que compreendem a história em sua dinâmica construtiva e progressiva. Assim, contra a força da ideologia fatalista dominante, que estimula a imobilidade dos oprimidos e sua acomodação à realidade injusta, produzindo assim sujeitos cansados e desesperançados, Paulo Freire propõe uma pedagogia calcada no sonho e na utopia, dentro do que o autor nomeia sonho de democracia. Então, ele vai esboçar nesse livro Pedagogia da Indignação isso que ele chama de sonho de democracia, que está presente em toda a sua obra, né? Por gentileza, pode passar. Se recuso, de um lado, o discurso fatalista, imobilizador da história, recuso, por outro lado, o discurso não menos alienado do voluntarismo histórico, segundo o qual a mudança virá porque está dito que virá. No fundo, são ambos estes discursos negadores da contradição dialética que cada sujeito experimenta em si mesmo, de, sabendo-se objeto da história, tornar-se igualmente seu sujeito. Saliente-se que o discurso da impossibilidade da mudança para a melhor do mundo não é o discurso da constatação, da impossibilidade, mas o discurso ideológico da inviabilização do possível. Um discurso, por isso mesmo, reacionário, na melhor das hipóteses, um discurso desesperadamente fatalista. O discurso da impossibilidade de mudar o mundo é o discurso de quem, por diferentes razões, aceitou a acomodação, inclusive por lucrar com ela. Pode passar, por gentileza. Percebe-se facilmente a importância da vontade compondo um tecido complexo com a resistência, com a rebeldia na confrontação ou na luta contra o inimigo, que às vezes, mais do que nos espreita, nos domina. Seja este o fumo, o álcool, a cocaína, a maconha, o crack ou a exploração capitalista, de que a ideologia fatalista embutida no discurso neoliberal é um eficaz instrumento dominante. A ideologia que fala, em face das injustiças sociais, de que a realidade é assim mesmo, de que as injustiças são uma fatalidade contra que nada se pode fazer, solapa e fragiliza o ânimo necessário para a briga, como as drogas. Não importa qual delas, destruindo a resistência do viciado ou da viciada e os deixando prostrados e indefesos. Pode passar, por gentileza. Por isso é que toda a prática educativa libertadora, valorizando o exercício da vontade, da decisão, da resistência, da escolha, o papel das emoções, dos sentimentos, dos desejos, dos limites, a importância da consciência na história, o sentido ético da presença humana no mundo, a compreensão da história como possibilidade, jamais como determinação, é substantivamente esperançosa e, por isso mesmo, provocadora da esperança. Pode passar. Não creio na democracia puramente formal que lava as mãos em face das relações entre quem pode e quem não pode, porque já foi dito que todos são iguais perante a lei. Mais do que dizer ou escrever isso, é preciso fazer isso. Em outras palavras, a frase se esvazia se a prática prova o contrário do que nela está declarado. Lavar as mãos diante das relações entre os poderosos e os desprovidos de poder, só porque já foi dito que todos são iguais perante a lei, é reforçar o poder dos poderosos. É imprescindível que o Estado assegure verdadeiramente que todos são iguais perante a lei e que o faça de tal maneira que o exercício deste direito vire uma obviedade. Pode passar, por gentileza. O que me parece impossível aceitar é uma democracia fundada na ética do mercado, que, malvada e só se deixando excitar pelo lucro, inviabiliza a própria democracia. O que me parece impossível é aceitar não haver outro caminho para as economias frágeis senão acomodar-se, pacientemente, ao controle e aos ditames do poder globalizante. Poder ante o qual não há como não nos curvar fatalistamente, de braços cruzados, estupefatos ou conformados. O que me parece impossível é silenciar diante desta expressão pós-moderna de autoritarismo. O que me parece impossível é aceitar docilmente que o mundo mudou radical e repentinamente, da noite para o dia, fazendo sumir as classes sociais, esquerda e direita, dominadores e dominados, acabando com as ideologias e tornando tudo mais ou menos igual.
Já não me parece impossível, porém, respeitar o direito de quem pensa ou passou a pensar assim. Veementemente, contudo, recuso a aceitar que eu já era, porque continuo reconhecendo a existência das classes sociais, porque nego a ideologia da despolitização da administração pública, embutida na chamada política de resultados, que afirma a força das ideologias. Pode passar. Estas cartas pedagógicas expressam mais um momento de luta em que me empenho como educador, portanto, como político também, com raiva, com amor, com esperança, em favor do sonho de um Brasil mais justo. Pode passar. Bom, é isso, né? Nosso tempo está super corrido. Eu fiz a leitura aqui já nesse tom da pedagogia da indignação do Paulo Freire, né? Com raiva, ódio, amor, tudo, né? Todos esses sentimentos aí misturados na corrida da ordem do nosso dia. Então, abrimos aqui para interação, porém, hoje vemos que nosso espaço de interação ficou realmente comprometido e solicitamos, né, quem quiser fazer qualquer sugestão, desdobramento de estudo desses assuntos, né, e seja no núcleo, em parceria com o núcleo pedagógico, na escola, ou autonomamente entre vocês nas escolas, né, que se sintam muito à vontade. E a gente tem duas informações para passar para vocês nesses últimos 5 minutos, que eu acho que vamos tentar dar conta disso agora nesse momento. Correto, João? Correto, Tiago. Só deixar registrado, né, que no momento das nossas apresentações, aliás, parabéns a todos, né, parabéns ao Léo, ao Tiago, à Débora, ao Luiz, pelas apresentações, né, pelo que trouxeram. Realmente tem dia que a gente planeja uma TPC e o nosso tempo fica muito corrido, até pela riqueza de coisas que a gente acaba abordando, né. Mas aqui cabe mencionar, né, a participação do professor José Luiz, do professor Alexander, do professor André, né, do professor Isaías, né, que participou aqui diretamente com o Tiago, e dizer que a nossa proposta de TPC é sempre essa, é sempre deixar realmente esse espaço para a gente dialogar, para a gente refletir a respeito da nossa prática enquanto educador e da nossa prática enquanto professor, né, de ciências humanas e sociais. E por falar em ciências humanas e sociais, né, nada mais propício que a gente abordar nesse segundo momento, que vai ser um momento bem breve, como o Tiago mesmo falou. Eu acho que não é segredo para todo mundo, né? O SEDUC está aí com um movimento, né? Que ela denominou como trilha antirracista, tá? Pode passar para o próximo, Luiz, por favor. Então, o que a gente tem para trazer para vocês nesse momento? Pode passar para o próximo, tá? Trilha Antirracista, né, ela é uma iniciativa, né, do Centro de Inovação e Educação Básica de São Paulo, né, em parceria com a EFAP, tá? E ela está baseada, né, na Lei de Diretrizes de Base Educação, né, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais, que é aquela parte que vai falar a respeito da educação para as relações étnico-raciais, para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, ok? Então, por objetivo disso, a gente pode dizer, né, que a trilha tem como fundamental ponto, né, combater a discriminação, promover a representatividade, servir como auxílio aos professores, né, para que se desenvolvam ações antirracistas. Nós sabemos que dentro do nosso componente, né, dentro dos nossos componentes de história, de sociologia, de filosofia, de geografia, o tema antirracismo ele já é bem abordado, né, e por conta disso, muito dos objetivos aí que a gente... Vou passar de forma bem rápida, porque basicamente são coisas que a gente já identifica dentro dos nossos currículos, tá ok? Pode passar, por favor. A ideia da trilha, né, incluir essa temática, né, esse assunto cotidianamente, sempre que possível, né, e não apenas no Dia da Consciência Negra, né. O que acaba acontecendo? A gente sabe que muitas vezes a forma, né, dentro daquela nossa correria de currículo, de cumprimento, muitas vezes, que a gente até viu no dia de hoje que isso é uma postura a ser verificada, né, a gente acaba abordando apenas, né, no mês de novembro, no Dia da Consciência Negra, e na verdade não, é um discurso muito mais, é uma conversa muito mais abrangente, né, uma temática que tem que estar presente, especialmente no sentido de que antirracismo
é diferente do que simplesmente abordar a questão da escravidão, da escravização, né, no Brasil, ok? Então, existe uma diferença entre isso e aquilo. Pensando nessa proposta, né, as escolas, pelo menos uma grande maioria, já deve ter recebido os materiais, né, são livros que abordam, né, essa temática, a temática da representatividade, tá ok? E são de autores que estão aí, né, como a Djamila Ribeiro, como o Obama, o Mandela, o Machado de Assis, Emicida, Davi Copenaua, né? Então, verifique se a sua escola já recebeu, né, uma caixa com esses livros, porque a proposta é principalmente estabelecer leituras com os alunos, divulgar, né, fugindo dessa abordagem simplesmente de se trabalhar o tema da escravização, tá? E sim um conceito muito mais calcado nas demandas que a gente observa hoje, tá? Fora isso também, o CMSP vai oferecer, né, existem oportunidades, então, se você entra lá no aplicativo CMSP, você vai poder ver que foram feitos vários encontros, onde tem sido abordada a questão da trilha antirracista, beleza? Mas eu quero chamar a atenção de vocês, também vocês vão encontrar vídeos, tá, para sensibilização, mas eu quero chamar a atenção para vocês para uma proposta que o Núcleo Pedagógico, tá, pretende desenvolver no próximo sábado, né, no dia 2, que é o sábado letivo, tá? Então, propõe-se o desenvolvimento de ações pedagógicas em todos os componentes curriculares, abordando a temática étnico-racial, ensino fundamental, ensino médio, regular ou EJA, né? Então, no sábado letivo, a proposta seria usar essa oportunidade, né, para reunir a equipe docente em todas as áreas para elaborar ações ou orientações, debates com os alunos, abordando essa temática étnico-racial, ok? Então, a equipe do Núcleo Pedagógico vai estar elaborando, né, e vai estar encaminhando para as escolas uma pauta, né, uma sugestão de atividades para esse sábado e atividades voltadas para essa questão, né, da trilha antirracista, ok? Pode passar, por favor. Fora isso também, né, a gente tem aí o Festival Afro Minuto, né, um concurso de vídeos, o prazo, né, ele é de 30/8 a 18/10, né, então, a ideia é a produção de um vídeo, né, tendo como referência a trajetória, a obra literária e a inovação, o protagonismo, né, do Lima Barreto, ok? Aí vocês têm o link, né, para maiores informações e para o regulamento, tá? Vocês vão encontrar isso na escola de formação, tudo bem? Bom, agora eu queria passar novamente a palavra para o Tiago. A gente está encaminhando o final da TPC, o Tiago vai falar a respeito do projeto Histórias Inspiradoras e a gente já vai estar compartilhando com vocês o nosso formulário de participação. Tiago, valeu, João. Bom, valeu mesmo. Bom, esse sábado, como o João já mostrou, né, vai ser enviado para as escolas uma proposta, né, vai ser enviada uma proposta de roteiro para este sábado, né, voltado aí para a trilha antirracista e com enfoque neste primeiro sábado para aquelas escolas que tiverem interesse, né, em participar deste festival Afro Minuto, né? Então seria interessante aproveitar este momento já para trabalhar o assunto, né, e quem sabe já começar a elaborar, né, formular um projeto aí de curta-metragem de 1 minuto. O projeto Histórias Inspiradoras, eu vou falar muito rapidamente aqui para já encerrarmos, né? Ele é um projeto da SEDUC que conta, né, vai dar maior visibilidade para 5 narrativas de histórias de vidas aí inspiradoras, de 5 narrativas de cada diretoria de ensino, tá? Então, a ideia é vocês, se tiverem uma história de vida de alguma pessoa que está vinculada ao espaço escolar, né, e não necessariamente diretamente vinculada ao espaço escolar, tá, a comunidade escolar, pode ser pais de alunos também, ou pessoas do bairro que vocês conhecem, né, que tenham, de repente, uma história que seja inspiradora para ser narrada, contada. Esse projeto ele tem essa finalidade, né? E eu vou, entre hoje e amanhã, será enviado para as escolas
uma explicação mais detalhada desse projeto, histórias inspiradoras, e já com as orientações para aqueles que tiverem interesse de participar, de como participar, com um formulário ali para participação, tá bom? Então, bom, se vocês conhecem, né, sabem de alguém, né, que seja bacana ali trazer a história de vida dessa pessoa, né, que possa irradiar boas vibrações aí no mundo, né, seria interessante sugerir, né, ver com a pessoa se há interesse de fazer a narrativa ali, uma breve narrativa da história dela, para apresentar nesse projeto, tá bom? Agradecemos a participação de todos vocês, pedimos compreensão e desculpa aí, é um atraso de 5 minutos, né? Estamos encerrando a nossa PPC de hoje. Agradeço a participação, espero que compreendam também a dificuldade hoje para ter o espaço da interação, né? A impossibilidade de abrirmos para o espaço da interação, mas esperamos que tudo que foi trabalhado, né, e traçado aqui nessa PPC possa servir aí de inspiração e de força, né, para que vocês possam pensar e formular também, que seja um alento, né, muitas vezes pensar em Paulo Freire é um alento, porque realmente ele abre assim, o pensamento, embora traga, né, toda essa carga também de indignação, como apresentei ali, né, mas é uma indignação viva que talvez seja captador aí de forças para a gente seguir o nosso, enfrentar o nosso dia a dia na educação. Então, uma ótima semana a todos, muito obrigado. Passo a palavra agora para os PCNPs que participaram, né, se quiserem também se despedir. Valeu demais, gente. Até. Valeu, Tiago. Também gostaria de agradecer a todos que participaram, né, desculpar também pelo atraso, né, hoje a gente extrapolou um pouco o nosso tempo, mas é aquela coisa, né? A gente fez com aquela boa intenção de realmente prestar uma homenagem, abordar, né, a obra do Paulo Freire, tá? Desejar uma boa semana para todos, né? Um bom dia de trabalho, ok? Qualquer coisa estamos aí, basta entrar em contato. Valeu, até daqui a 15 dias, ok? Uma lembrança rápida que o Luiz avisou aqui, a gente colocou a imagem do Tim Maia também, porque hoje é aniversário do Tim, e para aqueles que entraram um pouco antes, a nossa trilha sonora hoje foi Tim Maia. Valeu, Léo, passa a palavra. Obrigado, João. Bom, agradecer a presença de todos e todas, né? Agradecer a Débora, o Luiz também por aceitar o nosso convite, por participar diretamente da organização dessa TPC também. E dos professores, tanto aqueles que interagiram, aqueles que estão aí nas suas unidades participando, acompanhando de alguma forma, ou aqueles que vão assistir posteriormente o vídeo, né, a gravação. A gente agradece enormemente vocês disporem do tempo de vocês, e a expectativa é que as nossas reflexões, ou as nossas propostas aqui tragam resultados interessantes para vocês aí no cotidiano escolar, e para a nossa vida também é necessária essa busca aí pela utopia nesses dias sombrios que a gente tem vivido, né, do ponto de vista político e econômico, principalmente. Bom, agradeço, passo a palavra para a Débora, se ela quiser finalizar também. Eu agradeço também a atenção de todos os professores que assistiram, que acompanharam, e os professores também que vão assistir a gravação posteriormente. A equipe de humanas, né, por eu poder estar com vocês mais uma vez, é sempre bom poder falar sobre educação especial. E desejar aí uma boa tarde a todos. Obrigado, Débora. Luiz, quiser fazer suas considerações também finais aí. Só agradecer a participação. Viva Paulo Freire, viva Tim Maia. Um abraço. Valeu. Isso. Então, encerrando a gravação, né, eu vou compartilhar aqui, seguir o som de Tim Maia, quem tiver ainda, quiser ouvir